Pessoal, nós sabemos que nós podemos utilizar a expressão para cálculo da flexão em torno de qualquer eixo principal de inércia. Então, são dois requisitos básicos. Primeiro, calcular as propriedades geométricas em relação ao centro geométrico da figura. Então, minha origem de sistema de eixo zero passa no centro geométrico. E a flexão deve se dar, para utilizar essa equação, deve se dar em torno dos eixos principais de inércia. Pronto, sabendo esses pré-requisitos, qual é então, como se faz o bendito cálculo da flexão composta oblíqua, ou na tensão na flexão composta oblíqua? É simples. Por quê? Porque é uma sucessão de casos que nós já vimos. Então, é uma sucessão de casos de flexão composta reta. Ou pode ser pensado como uma sucessão de casos onde eu tenho força axial, flexão em torno de um eixo e flexão em torno de outro eixo. Por quê? Porque essa flexão oblíqua, que se dá em torno de dois eixos, ou em torno de um eixo qualquer, ela é decomposta em torno de dois eixos, que são os dois eixos principais de inércia. Então, o que seria um momento desse tipo é decomposto em mz e my. Então, acabou gerando o quê? A flexão oblíqua, ela gera momento em relação a dois eixos principais de inércia, mas não deixa de respeitar as equações para o cálculo das tensões. Portanto, em todos os casos, para a expressão mais genérica, e aí depois faça as simplificações caso o caso seja mais simples, expressões genéricas para o cálculo da tensão na flexão, quando associada ao esforço axial, ou seja, flexão composta oblíqua, nós temos primeiro termo causado, é uma superposição de efeitos, primeiro termo causado pela carga axial, então está ela aqui, mais ou menos, eu sugiro sempre que você faça a análise do sinal, como eu vou mostrar para vocês. Depois, lembrando que, essa é a direção que se dá às tensões, é a direção X, a direção longitudinal, a tensão ou traciona ou encurta ou comprime as peças, os elementos, na direção X. Mas quem é que gera isso? A carga axial, com a expressão mais ou menos P sobre A. O momento em torno de Z, ou seja, era aquele momento que se dava em torno de um eixo qualquer que foi decomposto nos eixos principais de inércia. O momento em torno de Z vezes a coordenada Y desse momento. Então, o momento em torno de Z vezes a coordenada Y do ponto, digamos que a gente estivesse analisando este ponto. Ora, se P sobre A vai me dar no ponto Azinho, vamos até falar aqui, no ponto A, o sinal que eu adoto é o sinal de tração, porque essa carga P está fazendo tração. Opa, agora vamos para o momento em torno de Z. O momento em torno de Z, ele comprime o ponto A. Então, a distância dele aqui é dada pela distância Y em relação ao eixo Z. E a inércia é a inércia em torno de Y. Aliás, em torno de Z, já que o giro é em torno de Z. Mais ou menos, eu vou adotar o sinal negativo, já que o momento mz comprime o ponto A. Agora, para análise do outro momento, era o momento my. Opa, o momento my gira em torno do eixo y. Então, tanto momento quanto inércia são dadas em torno do eixo y. Mas a cota, a posição do ponto A, é medida em relação ao eixo z. Então, é essa medida aqui, que é uma relação, que é uma posição z A. Tudo isso, já que eu sei que esse momento aqui, numa análise de sim positivo ou negativo, eu sei que esse momento traciona toda essa lateral e comprime a outra lateral. Portanto, A está tracionado. Uma análise bem prática, olha, mais, menos e mais. Isso depende, essa observação, na expressão mais genérica, a observação com sinais depende de uma análise sua. Ah, Guilherme, mas eu não posso utilizar a equação lá original com um sinal negativo e que me ajuda, porque eu já sei que as coordenadas são positivas, eu coloco mais, coordenada negativa eu coloco menos. Esquece. Quando eu tenho tensões combinadas, flexão composta oblíqua, eu decomponho os momentos e faço uma análise. O que a carga axial faz, o que o momento 1 faz, o que o momento 2 faz na peça. Somo isso tudo e calculo as tensões em qualquer um dos pontos da seção transversal que me forem pedidos. Só que essa tensão com essa variação de sinal, fica a seu critério
avaliar para colocar o sinal na expressão. Por quê? Porque incorre em grande risco de erro se você adota o sinal negativo ali da equação e coloca as posições com sinais de mais e menos. O melhor é você analisar o resultado final. Essa força axial, traciona ou comprime? Este momento, traciona ou comprime? Este outro momento, traciona ou comprime? Coloca os sinais e pronto. Não incorra em erro algum. Questão na tela para exemplificar com números e ilustrações o que a gente acabou de ver. A figura 1, na verdade a figura abaixo, representa a seção transversal de um pilar de 30 por 50, submetido à flexão composta oblíqua, sendo uma força de compressão de 200 kN, e os momentos Mx, característico de 50 kN, e My, característico de 20 kN, nos sentidos representados na figura. Pode-se afirmar que a tensão normal característica atuante no ponto A vale. Olha, apesar do desenho não mostrar, nós temos N e nós temos M, que é um momento aqui MK. Ora, se eu tenho N e M, tenho flexão composta. Se este momento é aplicado em torno de um eixo qualquer, tenho flexão composta oblíqua. O que eu faço? Decomponho o meu momento em torno dos eixos principais de inércia, nesse caso o eixo X e Y. Feito a decomposição que o problema já me deu, só não posso esquecer da carga axial. Carga aqui de compressão. Comprime toda a seção transversal. Ora, o desenho seria esse. Carga axial, comprimindo todo mundo, momento em Y, tracionando à direita, comprimindo à esquerda, momento em X, tracionando o bordo superior, comprimindo o bordo inferior. Agora, eu consigo analisar todos os pontos que o problema me pedir. Neste caso, ele pediu o ponto A. Então, é só ver o que nós temos no ponto A, calcularmos as tensões com as expressões que nós já conhecemos. O ponto A está aqui, então vamos fazer uma análise de sinais. Ora, a primeira expressão da força normal traz compressão, segunda, que é o momento em Y, tração no ponto A, que ele está aqui, e o momento em X, tração também no ponto A. É só resolver. Sigma Z. Ah, Guilherme, por que você estava falando sempre de sigma X e agora está falando de sigma Z? Essas notações, elas geralmente são padronizadas aqui para que você não tenha dúvidas. Ah, tensão em X, tensão em X. Mas é a tensão longitudinal. A tensão longitudinal aqui, qual é o eixo longitudinal? Ora, se esse é X, esse é Y, X e Y, o Z sai da tela, então o Z é o meu eixo longitudinal. Por isso a tensão em Z. E quem vai influenciar a tensão em Z? Momento em Y e momentos em torno de X. Fazendo esse cálculo, ora, posição XA eu tenho, que é 15 centímetros aqui. Posição YA eu tenho, 25 centímetros, metade da altura. Área tenho, inércia em X, inércia em Y. E aí, calculo a minha tensão em Z com os respectivos sinais. Chego às 3 parcelas, olha só. Parcela da carga axial, parcela do momento em Y, parcela do momento em X, que somados chegam a um valor de 5,34 MPa, que é a tensão de tração no ponto A. Perceba que qualquer ponto que eu adote, seja este o ponto, este o ponto, este o ponto, este, ou este, ou este, veja, alguns sofrem efeito de todos os 3 esforços combinados. Alguns não. Pense, por exemplo, em um ponto que esteja no centro da figura. Ele não tem nenhuma excentricidade, esse ponto. Imagine, calcule a tensão no ponto C. Ou a tensão no ponto C é só força sobre a área. Por quê? Porque as demais não têm excentricidade para gerar a tensão causada pelos demais momentos. Então, a expressão se reduziu a apenas um dos 3 termos. Ora, se eu pego agora o ponto D, que está aqui, ele tem a tensão causada pela compressão, que age em todos os pontos, causada pelo momento em Y, mas ele está na linha
de ação do momento em torno de x, na linha neutra desse momento, dessa flexão que ocorre pelo momento x. Portanto, esse termo zera. Mais uma vez, se eu pego um ponto E aqui, eu tenho carga axial, tenho o momento em torno de x, que gera tensão lá, mas o momento em torno de y não gera tensão lá. Então, qualquer que for o ponto, eu posso pedir o cálculo do momento. Qual é, de fato, na prática, o ponto crítico neste caso? Para tração, é o ponto A, onde eu consigo maior tração. Mesmo porque a compressão centrada ela nunca muda, ela traz compressão em todos. Agora, se fosse falar em termos absolutos, qual que é o ponto mais crítico? Sem dúvidas, este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto K. Por quê? Porque o primeiro termo causa compressão no ponto K, segundo termo compressão no ponto K, quarto termo compressão no ponto K. Então, todos têm o mesmo sinal aqui nesse ponto, seria o ponto crítico. Mas, voltando à nossa questão, tensão em A, 5,33 MPa. 5,33 MPa. Vamos falar agora das posições nos elementos estruturais. Eu vou rodar uma vinheta rápida e a gente fala dos pilares e a flexão que ocorre em cada um deles.